Você já se perguntou por que certos narcisistas enlouquecem silenciosamente diante da presença de alguém aparentemente inofensivo? Por que um empata, exausto, esgotado, à beira do colapso, pode se tornar o gatilho mais sombrio para o colapso interno de um manipulador? Carl Jung dizia que o inconsciente não esquece, apenas espera. E talvez o que está prestes a ser revelado aqui não seja algo que você precisa entender racionalmente, mas algo que você já sente lá no fundo como um sussurro antigo preso entre os ossos. Algo que sempre esteve com você, mas que você ainda não teve coragem de nomear. O empata exausto é uma presença que fere o ego narcísico sem dizer uma palavra. Sua dor muda a frequência do ambiente. Seu silêncio é um espelho que não devolve a imagem distorcida que o narcisista exige, e isso os enlouquece. Porque quando Jung falava sobre a sombra, ele não falava apenas de monstros, mas de espelhos. O empata que não reage como esperado, que não explode, que não implora, revela a falência do script emocional do narcisista. E nesse instante, tudo desmorona. Mas por quê? Por que esse cansaço se torna uma arma invisível e letal? Talvez a resposta esteja onde você menos espera, no colapso do arquétipo. No momento em que o narcisista perde o controle da narrativa, surge uma lacuna no inconsciente, uma ruptura simbólica onde tudo que foi reprimido ameaça emergir. O empata exausto já foi alimento, já foi cenário, mas agora é espelho quebrado. E o que é mais assustador para quem vive da imagem que projeta do que encarar o reflexo que não pode manipular. Este vídeo não é apenas uma explicação, é um mergulho naquilo que foi deixado para trás e que agora bate na porta com força. E se eu te dissesse que o verdadeiro poder nunca esteve no confronto direto, mas na retirada silenciosa? E se o que destrói o narcisista não é o grito, mas a ausência do jogo? Carl Jung acreditava que todo encontro humano é um choque de inconscientes. E quando um deles não responde, o outro mergulha no abismo. Você consegue sentir esse abismo se abrindo agora? Consegue perceber que há algo maior em jogo? Algo que você sempre soube, mas nunca conseguiu colocar em palavras? Então não pisque, porque cada segundo que passa te leva mais fundo nessa espiral. Uma espiral onde as máscaras caem, onde os scripts colapsam, onde a luz que emana da exaustão emocional ilumina os porões mais ocultos da psique humana. Você está prestes a cruzar um limiar que talvez não tenha volta. E só quem atravessar até o fim vai entender o que realmente significa ser o pior pesadelo de um narcisista. Há um tipo de cansaço que não se vê nos olhos, mas na alma. Um silêncio que não vem da paz, mas do excesso de guerra interna. E é exatamente ali, nesse ponto onde o empata deixa de tentar salvar o outro e começa, mesmo sem perceber, a recolher os próprios cacos, que o narcisista treme, porque o jogo só existe enquanto há plateia. E o que Jung compreendia com precisão cirúrgica é que quando a psique recusa o papel que lhe foi imposto, o inconsciente começa a gritar. O empata exausto não grita, e esse é o grito mais ensurdecedor que existe. Não há nada mais ameaçador para um narcisista do que alguém que parou de reagir. Alguém que, esgotado, finalmente entende que não há mais nada a salvar, nem no outro, nem na história inventada. Porque o empata não nasceu para confrontar, ele nasceu para sentir. E quando até esse sentir se rompe, algo antigo desperta. A sombra que não aceita mais servir. É nesse instante que o narcisista se vê diante de algo que nunca esperou. A ausência da resposta que valida sua existência. O eco do vazio. O empata, ainda ferido, se torna impenetrável. Sua exaustão o blinda. E é essa blindagem orgânica, espontânea, não calculada, que rompe o controle. Jung falava sobre o retorno do reprimido. E aqui, o que retorna não é a força do empata, mas a retirada de sua energia vital do tabuleiro emocional. E sem energia para sugar, o narcisista se desfaz, como um boneco que perdeu a mão que o sustentava por trás. O empata cansado não é vingativo, ele é ausente. E essa ausência é uma sentença.
Talvez você já tenha sentido isso e não soube nomear. Aquele momento em que você percebe que já não tem forças para continuar dançando a coreografia da manipulação, que o sorriso forçado se quebrou no meio da frase, que a esperança que te mantinha ali escorreu entre os dedos. E o mais curioso é que, nesse instante de rendição, algo muda do outro lado. O narcisista te sente escapando, e o medo que ele projetava em você retorna para ele como espelho invertido. E ele não sabe lidar com isso. Você não precisa levantar a voz, não precisa jogar verdades como lanças, basta não se dobrar mais internamente, porque a maior força do empata exausto não está na resistência, mas no colapso, o colapso da ilusão, o colapso da cumplicidade com o abuso, o colapso da imagem de que o outro ainda merece ser salvo, mesmo que para isso você precise morrer um pouco a cada dia. Jung chamava isso de processo de individuação, a ruptura com a persona que foi construída para agradar o mundo. O empata, ao se exaurir, encontra uma porta que nunca viu antes, uma porta que não se abre com gritos, mas com silêncio, um portal que o afasta do campo de batalha e o conduz ao santuário da alma. E ao cruzar esse limiar, ele percebe que o pior não era o que o narcisista fazia com ele, mas o que ele mesmo permitia acontecer. É nesse ponto de virada, nesse abismo de consciência, que o empata deixa de ser presa e se torna presença. Uma presença que não mais alimenta, apenas observa. E o narcisista odeia ser observado, porque quando não há mais controle sobre a narrativa, tudo que sobra é o real. E o real, para quem vive de máscaras, é insuportável. O empata cansado traz à tona, sem querer, o colapso do teatro. Ele não precisa desmontar o palco. Ele apenas se recusa a continuar atuando. E isso, por si só, é devastador, porque a plateia era sua função. E sem função, o personagem perde sentido. E o narcisista que vive de performance morre no aplauso que não veio. Você sente isso agora? Essa tensão entre saber e ainda não poder dizer? Essa sensação de que tudo que você viveu estava te preparando para esse momento em que, finalmente, você entende o porquê do cansaço? O cansaço não é fraqueza, é sabedoria. É o corpo dizendo, chegamos ao limite da mentira. E o que acontece quando uma alma para de mentir para si mesma? Ela começa a ver. E ver demais é perigoso para quem está cercado de sombras alheias. Então escute esse cansaço. Não lute contra ele. Ele está te dizendo algo que talvez ninguém nunca te disse. Você não precisa salvar ninguém que se alimenta da sua dor. Você não precisa continuar sendo luz para quem odeia a própria escuridão. Carl Jung afirmava que curar-se é um ato radical de desobediência interna, desobedecer ao que te ensinaram sobre amor, lealdade, sacrifício. E talvez, só talvez, você já esteja começando a fazer isso agora, mesmo sem perceber. Ele começa a te olhar de um jeito estranho, como se algo estivesse faltando. Como se você tivesse levado consigo a peça principal de um quebra-cabeça que ele não consegue mais montar. A verdade é que você levou. O que você tirou não foi sua presença, foi sua função. E ao perder o controle sobre você, o narcisista perde também a ilusão de ser inteiro. Ele não sabe existir sem controle. E agora você se tornou o reflexo de tudo o que ele mais teme. Alguém que saiu do transe. Alguém que não precisa mais dele para nada. Nesse ponto, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Algo que Jung descrevia como a colisão entre as forças da consciência emergente e os conteúdos obscuros do inconsciente reprimido. A sombra, antes projetada sobre você, agora gira em círculos dentro do narcisista. Ele tenta reencontrar a velha dança, mas a música acabou. E é nesse terreno de vazio e desconexão que entra o segundo golpe. Um golpe silencioso, mas devastador. A quebra do espelho simbólico. Esse é o ponto em que o empata exausto se torna, paradoxalmente, o espelho que se recusa a refletir. E para o narcisista, isso é o fim. A identidade dele depende de ser visto, não como ele é, mas como ele exige ser percebido. E quando você, que sempre o validou com gestos, desculpas e silêncios cúmplices, para de refletir essa imagem idealizada,
o colapso psíquico começa. Jung sabia que toda persona é uma prisão disfarçada de proteção, e quando essa prisão é ignorada, as grades internas enferrujam. O narcisista entra em pânico, porque no fundo ele sabe, sem reflexo, ele deixa de existir. Esse segundo golpe não exige palavras. Ele acontece no momento em que você olha e não vê mais nada, quando você escuta e não reage mais como antes, quando você sente e já não se anestesia por lealdade. Ele percebe. O olhar dele te atravessa tentando encontrar resquícios do antigo roteiro, mas tudo o que encontra é um campo vazio, e esse vazio é para ele insuportável, porque o narcisista se move por ecos e você se tornou surdez. Você já se sentiu assim? Como se estivesse presente, mas já não estivesse mais ali? Como se o corpo permanecesse, mas a alma tivesse encontrado outro lugar para habitar? Esse estado é perigoso para o controlador. É imprevisível, porque ele não sabe lidar com o que não compreende. E você, pela primeira vez, se tornou incompreensível. Sua ausência emocional não é indiferença, é sobrevivência. É o instinto gritando por uma última tentativa de proteger o que sobrou de você. O narcisista começa a provocar, a testar, a cutucar feridas antigas. Mas você não sangra mais do mesmo jeito. O sangue agora tem outra cor, tem outro tempo. E essa nova resposta emocional, ou a ausência dela, é como ácido na fantasia dele. O segundo golpe não mata de imediato, ele corrói. Ele desmonta a arquitetura invisível onde toda a manipulação foi construída. E o que resta é um deserto. Um deserto onde o narcisista se vê sozinho, pequeno, nu, sem plateia, sem controle e sem você. Você já notou como tudo que ele fazia perder o sentido? As críticas já não doem, os elogios já não seduzem, o jogo já não te atrai, porque o jogo só funciona com quem ainda deseja ganhar. E você, enfim, desistiu. Não por fraqueza, mas por lucidez. O segundo golpe é isso, a lucidez, entrando no lugar da ilusão. A realidade crua tomando o espaço da fantasia moldada. A presença da sua ausência gritando mais alto do que qualquer confronto direto. Você não precisa dizer que acabou. Seu silêncio fala com a voz da alma. E então ele implora, de maneiras distorcidas, às vezes com agressividade, outras vezes com lágrimas ensaiadas. Mas tudo soa fora do tempo, porque você agora se move por dentro, não mais por fora. E essa reconexão com o seu eixo interno é o que Jung chamava de retorno ao self. Uma jornada de volta para casa que começa no exato momento em que você se permite sair da casa do outro. Da casa emocional onde você sempre foi hóspede, escravo, salvador. E agora você volta a ser raiz. Você sente isso? Essa vontade de não voltar mais? De não explicar, justificar, argumentar? Isso não é fuga, é cura. É a alma encontrando pela primeira vez em muito tempo o próprio ritmo. E cada batida dessa nova frequência interna é um trovão no mundo emocional do narcisista. Ele escuta, mas não entende. Ele sente, mas não alcança. Porque o que ele mais teme é exatamente o que você agora se tornou. Alguém que não gira mais ao redor dele. Talvez agora você perceba que o verdadeiro poder nunca esteve em ganhar uma discussão, mas em sair dela. Que o maior confronto não é aquele que acontece em voz alta, mas aquele que silencia o outro pela perda de acesso. O empata exausto se torna inviolável, e essa inviolabilidade é o que dispara o segundo colapso. O colapso de quem por tanto tempo acreditou que te possuía. Mas a alma não se possui, a alma apenas se entrega quando sente que pode florescer. E agora você floresce no silêncio. E cada pétala que nasce longe do caos é um lembrete de que a cura não é um caminho, é uma escolha. O segundo golpe, portanto, não é apenas psicológico, é espiritual. É uma afirmação silenciosa de que você não será mais extensão da dor de ninguém. E nesse espaço onde você se reconstrói, algo ainda mais profundo começa a emergir. Mas isso você só vai entender no próximo mergulho. Você começa a perceber algo que antes passava despercebido. A paz não está no silêncio que o outro te dá, está no silêncio que você não precisa mais quebrar. E quando isso acontece, quando essa consciência brota sem alarde, o narcisista sente o chão afundar.
porque o espaço que ele ocupava dentro de você já não existe mais. Ele ainda tenta tocar as velhas cordas, mas as notas saem desconexas. Já não há mais música, nem plateia, nem roteiro. E no meio dessa desordem íntima, algo ainda mais perigoso começa a acontecer. O terceiro golpe se forma. Diferente dos anteriores, este não vem da sua retirada ou do seu silêncio. Vem da sua lucidez. Uma lucidez que começa a enxergar os padrões, que começa a ligar os pontos entre o que você sentiu e o que foi feito com você. E o que antes era dor se transforma em linguagem. O que antes era confusão se torna clareza. E essa clareza é letal, porque é nela que você para de se culpar. É nela que você rompe a aliança invisível com a manipulação. É nela que você se levanta, não com raiva, mas com verdade. Carl Jung dizia que a cura acontece quando tornamos consciente o inconsciente. E o terceiro golpe é exatamente isso, a iluminação de tudo aquilo que o narcisista tentou manter nas sombras. Você começa a ver o jogo, a ver as armadilhas emocionais, os ciclos repetitivos, os momentos em que você foi induzido a duvidar de si mesmo. Você começa a recuperar memórias que estavam anestesiadas, começa a lembrar como doía e como você aprendeu a sorrir mesmo assim. Mas agora o sorriso não vem, porque agora você sente com o corpo inteiro e o corpo já não mente. É nesse ponto que ele entra em pânico, porque o poder dele estava escondido na sua dúvida. Enquanto você se questionava, ele reinava. Mas agora você vê, e ver demais é perigoso, porque ninguém domina o que já foi nomeado, e você começa a nomear. Nomear as dinâmicas, os abusos, as sutilezas venenosas, os momentos em que você foi manipulado a sentir culpa por querer respeito. O terceiro golpe é isso, você se autorizar a enxergar tudo, sem véus, sem desculpas, sem se trair para manter o outro confortável. Você lembra da primeira vez que sentiu que algo estava errado? Talvez tenha sido um olhar, um tom de voz, uma ausência estratégica, algo pequeno, mas que seu corpo nunca esqueceu. Jung falava do corpo como mensageiro da alma, e agora ele fala com força. Ele mostra cada ponto onde você cedeu, cada lugar onde você silenciou sua intuição em nome de talvez ele mude, mas ele não mudou. E agora você entende, não era amor. Era controle fantasiado de afeto. O narcisista, ao perceber essa clareza, se desespera, porque agora cada tentativa de manipulação é vista antes de ser sentida. Você lê os movimentos dele como se estivesse com o script na mão, e isso o desarma. Ele começa a tropeçar nas próprias palavras, nas próprias máscaras. Ele tenta inverter os papéis, mas já não funciona, porque agora você reconhece os mecanismos. E o terceiro golpe é justamente isso, desmantelar o palco onde ele sempre atuou. Você não o confronta com ódio, você o confronta com lucidez. E a lucidez é algo que um narcisista não pode suportar, porque ela tira dele o poder de te confundir. O terceiro golpe não é gritar, é olhar nos olhos e dizer, eu sei o que você está fazendo. É perceber em tempo real a tentativa de controle emocional e recusar a dança. É não mais cair nas armadilhas emocionais lançadas para te fazer implorar, se humilhar, se diminuir. É não responder à provocação, porque você já sabe de onde ela vem. Esse é o momento em que o jogo muda para sempre, porque agora tudo que ele fizer se voltará contra ele. A máscara não cola mais, a manipulação falha, a presença dele começa a soar deslocada, quase cômica. Você não o odeia, você o enxerga, e ver o outro como ele é, sem projeções, é o início da verdadeira liberdade. Jung chamava isso de processo de individuação. Você não quer mais salvá-lo, você quer se salvar. E nesse desejo legítimo, você recupera partes suas que estavam soterradas sob a culpa. Ele percebe que perdeu o controle, mas não vai desistir fácil, porque para o narcisista, perder uma fonte de validação é como perder a própria identidade.
Ele vai tentar, vai se mostrar vulnerável, se fazer de vítima, resgatar memórias bonitas como isca. Mas você já viu esse truque. E o truque, uma vez revelado, não tem mais poder. O terceiro golpe é isso, a quebra da hipnose emocional. É a sua mente dizendo não antes do seu corpo ceder. É a sua alma reconhecendo que não precisa mais provar nada para merecer amor. E quando esse golpe é dado, mesmo que sem intenção, o narcisista entra em colapso, porque ele foi exposto, não aos outros, mas a si mesmo. E essa é a dor mais insuportável, porque tudo que ele mais teme é ser visto como realmente é. E agora você vê, e mais do que isso, você não reage, você apenas se afasta, com calma, com dignidade, com uma leveza que ele nunca terá, porque a leveza que nasce da verdade só pertence a quem atravessou o inferno e se recusou a morar lá. Você já sentiu essa leveza? Como se estivesse saindo de um feitiço antigo, como se, finalmente, sua alma respirasse sem medo? Esse é o começo do fim, o fim do ciclo, o fim da ilusão e o início de algo muito mais profundo, algo que ainda não tem nome, mas que você reconhece. Está nas entrelinhas do que você viveu, no vazio que agora não dói mais, no silêncio que te protege e principalmente no reflexo do espelho que finalmente te devolve a imagem de alguém inteiro. Algumas coisas não fazem barulho quando quebram, mas mudam tudo. Um dia você acorda e percebe que não sente mais medo. Não porque o perigo acabou, mas porque você já não precisa fugir. O empata, antes ferido, agora pisa com os pés no presente. E o narcisista sente isso, porque o medo era o último elo, a última corrente. E quando ela se desfaz, o jogo termina. O empata acordado é um sismo para a alma de quem vivia da sua fragilidade. E nesse novo estado de presença, algo ainda mais profundo começa a acontecer. O quarto golpe emerge, mas este golpe não é como os outros. Ele não nasce do silêncio, da ausência ou da lucidez. Ele nasce da sua reconstrução, da sua alegria, da sua expansão. O quarto golpe é quando você começa a se amar. Amar de um jeito que não depende mais de ninguém. Um amor que não implora, não mendiga, não aceita migalhas emocionais. Um amor que cresce de dentro, que se basta, que não precisa mais se dobrar para caber. E isso é insuportável para um narcisista, porque sua luz agora ofusca o espaço onde antes ele reinava sozinho. Jung dizia que quando você se reconecta com o self, com sua essência mais profunda, você se torna inteiro e ninguém consegue controlar alguém que está inteiro. O empata que se ama é um terremoto, porque sua felicidade deixa de ser uma resposta ao outro e passa a ser uma escolha própria. Você volta a sorrir, mas não como antes, não para agradar, não para sobreviver. Você sorri porque agora há algo dentro de você que pulsa, que vive, que floresce sem permissão. E isso provoca no narcisista um colapso de identidade. Ele começa a se perguntar como você pôde, como você ousou seguir em frente sem ele, como você teve coragem de ser feliz, de brilhar, de florescer, mesmo depois de tudo, porque ele contava com sua destruição. Ele precisava que você ficasse no chão, e você não ficou. O quarto golpe é isso, a sua vida acontecendo sem pedir desculpas. E esse movimento por si só destrói todo o império emocional que ele construiu sobre você. Porque agora você não o nega, você o transcende, você começa a ocupar espaços novos. Conhece pessoas que não esperam que você se diminua, experimenta paixões que não exigem sua alma como prova, cria, dança, volta a sonhar. E esse renascimento ecoa no inconsciente de quem tentou te apagar. Porque, de alguma forma, o narcisista sente que perdeu o controle até do futuro que ele queria programar para você. E essa liberdade que agora te habita é como uma sentença para quem vive da prisão alheia. Você se tornou imprevisível, indomável, inteiro. O mais curioso é que esse quarto golpe não vem de um lugar de vingança. Você não quer ferir, você quer viver. E isso é o mais imperdoável para um narcisista, porque ele sempre te fez acreditar que você dependia dele para existir. Mas agora você respira por conta própria, anda sem apoio, ama sem medo, e nesse novo mundo onde ele não é mais o centro, ele começa a desaparecer, porque
sem o seu olhar, sem a sua validação, sem a sua energia, ele se desfaz. E isso o consome por dentro. Talvez você ainda sinta um eco de culpa. Talvez ainda ouça aquela voz interna perguntando se é certo ser feliz depois de tanto caos. Mas essa voz não é sua. Foi instalada, alimentada, repetida. E agora você começa a silenciá-la com a própria existência, porque sua alegria é sagrada, seu riso é resistência, sua leveza é revolução. O quarto golpe, então, é mais do que libertação, é transgressão espiritual. É a alma que se recusa a viver no cárcere emocional do outro. Você sente isso no corpo, nos passos que se tornam mais firmes, no olhar que volta a ser espelho de si mesmo e não mais reflexo de dor, na pele que deixa de doer ao ser tocada pela vida. O amor próprio, quando renasce das cinzas, tem cheiro de eternidade, e esse perfume se espalha, e tudo que antes parecia insuportável agora é passado, não porque foi esquecido, mas porque foi superado. Jung chamava isso de individuação, o processo de tornar-se aquilo que você sempre foi, antes de ser moldado pela dor do outro. E quando isso acontece, tudo muda. A sua presença começa a curar, não só a si mesma, mas aos que te cercam. Porque quem renasce da escuridão carrega uma luz que não pode ser explicada, só sentida. E o narcisista, ao se deparar com essa nova versão sua, não reconhece. Ele tenta se reconectar, reaparecer, reencenar o papel de antes. Mas já não há mais espaço. O roteiro foi queimado, o palco desmontado, a plateia se foi, e o ator, enfim, encara o vazio que sempre tentou disfarçar. Você agora habita um novo tempo. Um tempo onde sua energia não será mais sugada, onde suas emoções não serão manipuladas, onde sua luz não será apagada para que o outro brilhe. Você é o seu próprio sol, e esse sol não precisa de permissão para nascer. O quarto golpe, portanto, não é uma retaliação, é uma consagração. A consagração da sua alma inteira, viva, desperta. Uma alma que finalmente entendeu: ser feliz não é egoísmo, é justiça. Alguns confrontos não acontecem com palavras. Eles acontecem no silêncio depois da libertação. O empata que já chorou, já gritou, já implorou, agora apenas observa. E nesse silêncio há um poder que o narcisista jamais terá, porque ele sempre dependeu do ruído, sempre precisou da agitação emocional alheia para se sentir vivo. Mas agora, o que ele encontra é um campo limpo, sem resposta, sem eco, sem jogo. E é nesse terreno de ausência absoluta que o quinto golpe acontece. O golpe que não bate, dissolve. Esse golpe não explode. Ele desfaz. Porque o que sustenta o narcisista não é o conflito, é a ilusão de importância. Enquanto você lutava por ser visto, por ser compreendido, por ser amado, ele era o centro. Mas agora, tudo que ele representa deixou de importar. Não dói mais, não afeta mais, não move mais. E para o narcisista, ser ignorado não é ausência de atenção, é morte simbólica. O quinto golpe é isso, a sua indiferença genuína, não fingida, não ensaiada, uma indiferença que nasce da cura. Carl Jung dizia que nada é mais assustador para o ego do que ser esquecido, e o narcisista é, por natureza, escravo do ego. Ele vive de reflexos, de palco, de ser lembrado, e agora o empata que o alimentava desapareceu do palco emocional. E mais do que desaparecer, desapegou. O vínculo energético foi cortado, a alma se fechou, e esse fechamento é irreversível, porque não há retorno para quem enxergou o abismo e decidiu voltar com vida. O quinto golpe é a porta fechada que não deixa mais rastro. Você sente isso como um alívio. Antes bastava um olhar, uma mensagem, um gesto, e você desmoronava por dentro. Mas agora não. Agora você vê, mas não sente mais o mesmo. Ele tenta provocar, tenta reconectar, tenta manipular, mas tudo parece sem vida, sem força, sem verdade, porque agora você está inteiro.
E quem está inteiro não negocia sua paz. Não retorna ao campo de guerra só porque o outro sente falta da batalha. O silêncio da cura é ensurdecedor para quem só entende o mundo pelo ruído. Talvez você nunca tenha imaginado que o fim seria assim, sem gritos, sem explicações, sem lágrimas, apenas um ponto final sussurrado pelo corpo, um corpo que já não treme, uma mente que não duvida, um coração que não se trai. O quinto golpe não é espetacular, ele não será aplaudido, ele não será visto, porque o verdadeiro fim não precisa de testemunhas, ele precisa apenas de aceitação. E você aceitou. Aceitou que aquilo não era amor. Aceitou que sua alma merece mais. Aceitou que seguir em frente não exige permissão. O narcisista, sem o seu brilho para refletir, começa a definhar. Ele procura novas vítimas, novas plateias, novos espelhos, mas nada se encaixa como antes, porque no fundo você era especial. Não pela dor que sentia, mas pela luz que carregava. Uma luz que ele nunca teve. E agora que essa luz foi recolhida, ele se vê nu, vazio, sem controle, sem futuro. E nesse estado, ele sente o que você sentiu tantas vezes, mas sem a capacidade de transformação. Porque ele não quer mudar, ele quer controle. E o controle foi quebrado. Você segue, em silêncio, em paz, em direção a você mesmo. E esse movimento, mesmo sem intenção, é o quinto e mais devastador golpe, porque ele não destrói, ele desaparece. Você não o confronta, não o acusa, não o destrói. Você apenas deixa de se importar. E isso é o que o destrói por dentro. Porque o narcisista não sabe lidar com a não relevância. Ele vive do impacto, da marca. E quando percebe que não deixou marca nenhuma, que tudo foi dissolvido na maré da sua cura, ele se desfaz. Jung ensinava que o fim de um vínculo tóxico é, na verdade, o início da individuação. Quando você se separa das imagens impostas e retorna ao seu centro. Quando você abandona a necessidade de ser compreendido e abraça a beleza de se compreender. O quinto golpe marca esse renascimento silencioso. Ele é o rompimento final. Não porque faltava algo a ser dito, mas porque finalmente não há mais nada a dizer. Só o silêncio. Um silêncio tão cheio de vida que tudo que é dissonante não encontra mais abrigo. E nesse novo silêncio, você escuta algo que nunca havia escutado. Sua própria voz, clara, firme, íntegra. Uma voz que não precisa gritar para existir, que não precisa ser aceita para ser verdadeira. Uma voz que vem da alma e não mais da ferida. O quinto golpe, então, não é um ataque. É um retorno. O retorno àquilo que você sempre foi antes de se perder, tentando consertar o outro. É a última libertação. A que não grita, não se defende, não reage. Apenas respira e finalmente vive. Há dores que não pedem resposta, pedem silêncio. Há feridas que não cicatrizam pela lógica, mas pelo reencontro com algo mais antigo do que o trauma. A verdade do ser. Você não é o que te fizeram. Você é o que sobreviveu depois. E mesmo agora, enquanto o mundo lá fora continua girando, algo em você parou. Parou para sentir. Para entender que cada golpe descrito aqui não foi um ataque ao outro, mas um retorno a si, um desnudamento, um reencontro com aquilo que estava adormecido, mas nunca morto. Cada passo dessa jornada foi uma travessia por territórios internos onde poucos têm coragem de entrar. Você caminhou entre sombras, encarou espelhos distorcidos, ouviu a si mesmo com os ouvidos da alma. E nesse ouvir profundo, alguma coisa mudou. Não com alarde, não com claridade imediata, mas como o amanhecer que chega sem ser anunciado. Você se lembrou do que havia esquecido, que a sua dor não é fraqueza, é portal, que o seu silêncio não é vazio, é templo. Jung nos ensinou que tudo aquilo que não enfrentamos por dentro se transforma em destino. E agora, talvez pela primeira vez, você entenda o peso disso. Você não está aqui por acaso, nem por curiosidade.
Está aqui porque algo em você está pronto. Pronto para deixar de sobreviver e começar a existir. Não mais como reflexo do outro, mas como expressão legítima de si. O que foi dito neste espaço não é teoria, é alma falando com alma. E quem escuta com o coração nunca mais escuta da mesma forma. Talvez nos próximos dias você sinta ecos disso, no modo como olha para certas pessoas, no desconforto diante de antigos padrões, na forma como o seu corpo reage antes mesmo de você entender. Isso é o inconsciente respondendo, a sombra reconhecendo que foi vista, e uma vez vista, nunca mais se oculta da mesma maneira. Essa é a beleza e o peso da consciência. Ela ilumina, e toda luz carrega o dever de não ser negada. Há algo de sagrado no momento em que você percebe que não precisa mais lutar para ser aceito, que não é necessário mais caber, é necessário transbordar, porque a alma não veio para se moldar à dor, mas para atravessá-la. E cada ferida exposta aqui foi, na verdade, uma fresta por onde sua luz voltou a entrar. Não é o fim, é só o começo. Um começo que não exige mais plateia, nem permissão. Um começo que acontece no silêncio do seu próprio nome, sendo finalmente pronunciado por você mesmo. Se alguma parte sua ainda resiste, acolha. Se alguma lembrança ainda dói, abrace. A cura não é um corte, é uma dança. Um vai e vem entre aquilo que você foi e aquilo que está se tornando. O empate exausto que você foi ontem deu espaço para o ser desperto que se levanta agora. E não importa se a caminhada ainda for longa. O importante é que, pela primeira vez, você está caminhando por si. E isso é revolução íntima. Respire. Deixe que cada palavra assente onde tiver que assentar. Não force compreensão. Algumas verdades não são para serem explicadas, são para serem sentidas. E o que foi sentido aqui vai continuar se revelando em sonhos, em suspiros, em intuições silenciosas. Porque quando a alma é tocada, ela continua falando mesmo depois do silêncio. Essa é a linguagem do inconsciente, e agora você aprendeu a escutá-la. Se em algum momento do futuro você se esquecer disso tudo, volte aqui. Volte não por mim, mas por você, para lembrar-se de que o que nasceu dentro de você não pode ser mais apagado, porque o fogo que desperta no centro do ser não queima por fora, ele ilumina por dentro. E essa luz, mesmo quando parece pequena, já mudou para sempre o lugar onde ela acendeu. E se você sentiu isso, se alguma palavra aqui encontrou abrigo dentro de você, permita que esse caminho se espalhe. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, mas não como quem apenas clica. Faça como quem planta, porque cada gesto seu pode ser a centelha que desperta outro. E talvez, sem saber, você seja agora o eco que o outro precisa para voltar a si.